Olá pessoal, aqui é o professor Maxwell e mais uma aula dessas nossas aulas à distância. Então vamos à aula. Gente, tá aí o tema de vocês dessa aula, um tema super importante e grandinho também. Então preste bem atenção para que vocês não se atrapalhem, certo? O que eu trouxe aqui para vocês, logo inicialmente, é o quadrado da ação pela diferença de dois termos, que é aquele produto notável que vocês viram lá no oitavo ano, certo? Então vamos lá. Que produto notável é esse, gente? Quando eu tenho dois termos sendo somados e eles estão sendo elevados ao quadrado, desse jeito que está aí, eu tenho justamente esse tipo de produto notável. Como é que eu resolvo ele? É simples. Então, percebam aqui primeiro que aqui eu tenho um valor, um sinal de mais e aqui é um de menos. Então, isso é a diferença entre a soma e a diferença, certo? Então, se vier com a soma, sinalzinho de mais. Se vier com a menos, sinalzinho de menos, certo? Então, e na resolução, o que vai mudar são esses dois primeiros sinaizinhos aqui. Vocês já viram isso no ano passado. Mas é simples, gente. Vocês vão pegar o primeiro, vão elevar ao quadrado. Quadrado primeiro, aí mais, quando aqui no meio for sinal de mais, e menos quando for sinal de menos. Então, mais, duas vezes, esse 2 sempre vai aparecer, multiplicando o primeiro e o segundo, no caso aqui A e B. Então, A ao quadrado, por quê? Primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais, esse mais não muda, gente, independente do sinal do meio, certo? Sempre vai ser mais o quadrado segundo, então, que é o B, é o segundo, então B ao quadrado, certo, gente? Prestem bem atenção aí, caso vocês tenham dúvida disso aí, revisem aí os vídeos sobre produtos notáveis, certo? E o livro de vocês no caderno do ano passado. Muito bem, então a diferença é o sinal de menos. E é justamente o que a gente vai usar aqui, é o que tem o sinal de menos. Por quê? Nessa equação irracional aqui, que é o nosso tipo 3, né, que a gente já viu duas anteriormente, ela tem dois termos aqui, onde os termos são essas raízes. Então, estão separados por um sinalzinho de menos, certo? E quando eu vou resolver essa equação, eu tenho que elevar ao quadrado. Foi o que eu fiz aqui no passo 2. Pega tudo que está no primeiro termo, eleva ao quadrado. Pega tudo que está no segundo termo e eleva também ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, o que vai aparecer aqui, gente, é o mesmo produto notável acima. Para ser mais específico, esse aqui, que é o quadrado da diferença de dois termos. Então, a gente tem que usar a mesma regra, mesmo sendo radicais. Então, aqui é um radical, aqui é outro. Mas a regra é a mesma. Pego o primeiro e elevo ao quadrado. É o que eu fiz aqui. Certo? Coloco o sinalzinho de menos, porque o sinalzinho do meio aqui, no meio entre os dois radicais, ele é um sinal de menos. Então, coloco o sinal de menos. E vou multiplicar, pegar o 2, né? Vou multiplicar pelos dois termos. Primeiro e segundo. Que foi o que eu fiz aqui, Multipliquei pelo primeiro e pelo segundo termo. Certo? Vou colocar o sinalzinho de mais. Esse aqui não muda, gente. Esse aqui muda. Se for aqui no meio, sinal de mais. Mas esse último aqui sempre é mais. Coloco o sinalzinho de mais. Certo? E elevo ao quadrado o último. Então, percebam que a regra não é difícil. Pego o último, elevo ao quadrado. Fazendo isso aqui... professor, de onde veio esse x menos 2? Veio daqui, gente, Esse x menos 2, porque eu estou elevando ao quadrado uma raiz quadrada. Então, o resultado é só o meu radicando. Ou seja, o que está dentro do radical, que é x menos 2. Ok? E aí, continuando nossa resolução, esse aqui, mesmo caso que estava lá fora, por quê? Eu elevando ao quadrado, uma raiz quadrada. O resultado é somente o meu radicando, nesse caso 2x mais 3. Sinalzinho de menos e esse 2 eu vou repetir, porque aqui eu tenho uma multiplicação. Só que essa multiplicação de radicais, eu vou multiplicar os radicandos. Vou repetir o radical. Vocês já viram aí as regras
da multiplicação com radicais, né, gente? Vocês já estão por dentro, certo? Mas deu esse valor, gente. Mas eu vou fazer aqui fora para vocês verem por que deu esse valor. Porque eu multipliquei, ó, 2x mais 3 com x mais 1, que são os radicantes. Deixa eu só fazer aqui para vocês rapidinho. Ó, 2x mais 3, multiplicando ele por x mais 1, que é o outro radical. A multiplicação, isso aqui é um parênteses, viu? Multiplicação de radicais, no caso aqui, multiplicação de polinômio, né? Porque os radicais são dois polinômios radicantes. Então, ó, 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Vocês viram que na multiplicação, quando as letrinhas são iguais, eu só vou fazer a soma dos radicais. Vou repetir a soma, desculpa, dos expoentes. O 2x multiplica o 1, né? Então vai ser mais 2x. E agora eu vou pegar o 3 e vou multiplicar os dois do outro lado também. 3 vezes x dá 3x, mais 3x. E 3 vezes 1 dá 3. Reduzindo os termos semelhantes, gente, são esses dois do meio. Aqui eu vou ter 2x ao quadrado. Mais x ao quadrado. E vou somar aqui, ó, 2x mais 3x dá 5x. Então, ó, lembrando que só somos semelhantes. Estou somando 5x aqui, ou 2x com 3x, porque eles têm a mesma letrinha e o mesmo expoente. Então, isso torna eles valores termos semelhantes. Certo? Então, ó, percebam que a multiplicação deu igual ao que está aqui. X ao quadrado mais 5x mais 3. Ok? Então, vamos lá. Fazendo isso aqui, gente, agora, já multipliquei esses dois, que o resultado deu esse. E elevar ao quadrado, ó, aquela mesma coisinha. Então, isso que estava aqui no radical vai sair, que é o x mais 1. Então, mais, que é esse, e o x mais 1 é o que estava dentro desse radical. Repete por enquanto aqui o x menos 2, certo? E agora, gente, ó, esses valores que estão aqui fora do radical, eu vou, sem contar com o 2, porque o 2 está multiplicando o radical, gente, ó. Então, ó, x mais 1, 2x mais 3, eu posso reduzi-los, porque são termos semelhantes. Mas para isso eu vou colocar eles um pertinho do outro. Então, perceba que eu coloquei, ó, 2x, por que 2x mais x? Porque eu colocar os semelhantes um pertinho do outro. E esse x é semelhante a esse 2x. Então, eu vou colocar um pertinho do outro. 2x mais x, tá aqui. E esse 3 com esse 1. Vou colocar um pertinho do outro, como eu coloquei aqui. Certo? E o resto eu vou repetir, gente, por enquanto. Então, repete. Não mexe nesse 2, gente, na hora da conta, porque ele está multiplicando. Vocês já viram lá nas regrinhas daquelas propriedadezinhas da expressão numérica, que vocês têm que fazer primeiro a soma e primeiro as multiplicações. Então, se esse aqui está multiplicando, ele não pode entrar nessa soma aqui. Certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. 2x mais x dá 3x. E 3 mais 1 dá 4. Então, lembrando que esse menos 2x está multiplicando, então eu não vou fazer continha com 1. Certo? E aqui, gente, ó, qual que eu fiz nesse outro passo aqui? Fiz a continha aqui, já falei para vocês. E agora, nesse outro passo, eu vou passar esse 2x mais 4 para o outro lado. Para quê? Para que eu possa reduzir ele com esses termos que estão desse lado aqui. Então, nesse primeiro membro aqui, eu só vou deixar os valores com radical. Certo? Então, vamos lá. Foi o que eu fiz, ó. O 3 era positivo, passou a ser negativo. Então, eu tinha x... Então, menos 3x. Esse menos 3x, gente, ó, preste atenção. Ele saiu desse 3x aqui. Só que quando ele muda de lado, ele muda o sinal. Vocês já aprenderam isso lá na regra da equação. E esse 4 do mesmo jeito. Se ele muda de lado, muda de sinal. Então, esse menos 2 é o que já estava aqui, ó. E esse menos 4, eu coloquei aqui ele pertinho, para que eu possa reduzir os termos. Fazendo isso, gente, eu vou fazer a redução dos termos. Veja aqui, ó. X menos 3x vai dar menos 2x. Porque sinais diferentes eu subtraio
e conserva o sinal do maior, certo? E agora aqui, ó, o menos 6 surgiu de menos 2 e menos 4. Sinais iguais, eu somo e conservo o mesmo sinal. Então, ó, 2 mais 4 dá 6 e o sinal deles era negativo. E aqui, gente, ó, só para finalizar essa partezinha desse 2 aqui, esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo cada um dos termos do outro lado. Como assim? Deixa eu fazer aqui do lado para que vocês entendam o que foi que aconteceu. Por que deu esse x mais 1? Ó, esse menos 2 vai dividir o menos 2x e vai dividir o menos 6. Sempre é assim, gente. Então, o valor que está multiplicando passa dividindo. Só que para não ocupar um espaço, eu vou fazer aqui de lado. Vai pegar o menos 2x, vai dividir por esse 2 aqui, ó, negativo. Né? Dividir por menos 2. Menos por menos dá mais, 2 dividido por 2 dá 1, como se cortasse, né, o 2. Por quê? Porque uma vez x é x. Quando tem dois valores iguais, na divisão, eu posso cortar, né? Então, sobrou aqui, gente, só esse x aqui. Isso nessa divisão aqui, né? Esse valor por menos 2. E agora, dividir o menos 6 por menos 2. Ó, vamos lá. Menos por menos dá mais. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, por isso, gente, que aqui deu x mais 3. Ó. É o resultado dessa divisão. O resultado dessa divisão. Ok? Então, preste atenção. Nós tínhamos parado aqui. O x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a x mais 3. Então, ó, percebam que isso aqui é o nosso segundo caso que a gente já viu. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou elevar ao quadrado de novo. Tá vendo, gente? Ó, vou elevar ao quadrado de novo os dois termos. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que tirar esse radical. E eu só tiro esse radical, como o índice aqui é 2, eu vou elevar ao quadrado. Se o índice fosse 3, eu ia elevar ao cubo. Certo, gente? Então, aqui, como é raiz quadrada, eu elevo os dois ao quadrado. Então, peguei o primeiro membro, elevei ao quadrado, o segundo membro ao quadrado também. Então, percebam que quando eu elevo uma raiz quadrada ao quadrado, o resultado é só o meu radicando. Foi o que aconteceu. Ó. Coloquei aqui, ó, 2x ao quadrado mais 5x mais 3. Certo? E aqui, gente, ó, produto notável também. Ó, tenho dois termos que estão sendo somados. E eu tenho aqui, ó, os dois estão sendo elevados ao quadrado. Então, aqui é aquele caso do quadrado da soma de dois termos. Como é a regra? Simples, gente, igual vocês fizeram lá no início. Ó. Quadrado do primeiro, então, o primeiro é x, o x ao quadrado. Mais duas vezes, deixa eu só fazer aqui do lado, gente, esse duas vezes, que eu já coloquei o 6 ali direto. Mas aquele 6 é duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3. Multiplicando esses termos aqui, gente, ó, eu vou fazer a parte numérica, que é 2 vezes 3, que dá 6, e o x eu vou repetir. Então, por isso, gente, surgiu aqui um 6x, viu? Foi da regra, ok? E esse 9 que apareceu, gente, é porque aqui eu tenho que levar o 3, que é o segundo termo, ao quadrado. 3 ao quadrado, gente, vocês já aprenderam que é 3 vezes 3. E 3 vezes 3 dá 9. Certo, gente? Então, por isso que aqui deu 9. Deu 9 e por isso que aqui deu 6. Por favor, não confunda. E agora, continuando aqui, eu vou colocar todos de um lado. Por quê? Porque eu quero transformar isso em uma equação de segundo grau. Percebam que eu tenho o expoente 2. Então, eu vou transformar isso em uma equação do segundo grau. Então, vamos igualar ela a zero. Então, todos esses termos aqui, vou passar para o outro lado. Claro que numa ordem, né, gente? Eu vou colocar x ao quadrado perto de x ao quadrado, 6x perto de 5x, para que na hora de fazer a continha, eu não me atrapalhe, certo? Então, vamos lá. Ó. 2x ao quadrado ele já estava aqui, então ele veio com o mesmo sinal. Esse x ao quadrado aqui, ele vai mudar de membro. Ó. A igualdade está aqui, quer dizer que ele está no segundo membro. Vou passar ele para o primeiro membro. Se ele muda de lado, ele muda de sinal. Era x positivo, passou a ser menos x. Né? Caso ao quadrado.
Esse 5x já estava aqui, então ele não muda de sinal, fica igual. E esse 6x ele era positivo. Quando ele passou para cá, passou negativo. Percebam que eu tenho que ir fazendo essas regras, viu, gente? Se não mudar o sinal, vocês vão errar a questão. E aqui, ó, o 3 já estava também no primeiro membro. Quem mudou de membro foi o 9. Era positivo, passou a ser negativo. Certo, gente? Espero que vocês estejam compreendendo, apesar do tamanho da questão. E aqui, gente, ó, x ao quadrado menos x menos 6. Por quê? 2x ao quadrado menos x ao quadrado, né, vai dar x ao quadrado. Por quê? Como eles são semelhantes, eu só vou diminuir os números. 2 menos 1, né, que quando não tem nada aqui é 1, vai dar 1. E eu não preciso colocar o 1 na frente. Vai ser apenas a letrinha que é x ao quadrado. E aqui, gente, ó, 5x menos 6x. Então, ó, sinais diferentes, eu vou fazer uma continha de menos. 6 menos 5 dá 1. É 1x no caso, né? Onde eu não preciso colocar o 1. E aqui, ó, 3 menos 9. Sinais diferentes também, eu vou fazer a subtração. 9 menos 3 dá 6. E como o 9 tem um módulo maior, o resultado vai ser negativo. Porque o 9 é negativo. Vai dar menos 6 negativo. Igual a 0. Gente, ó, eu coloquei esse valor aqui direto do x1 e do x2, até porque a gente já aprendeu a equação de segundo grau. Se a gente for achar a equação todinha aqui, vai dar muito trabalho. Então, depois vocês podem conferir. Pega essa equação aqui, usa a fórmula de delta, usa o Bhaskara, que vocês vão ver que vão achar x1 igual a menos 2, e o x... ficou 2x1, aqui é x2, viu? E o x2 igual a 3. Muito bem. Então, gente, ó, o que é que eu fiz agora? Eu já achei o x1 e o x2. Vocês viram lá na outra tela que o meu x1 foi menos 2 e o meu x2 foi 3. Então, o que é que eu vou fazer? Nesses casos dessas questões, gente, nós temos que conferir se os valores são válidos ou não. Como é que eu faço isso? Ó, verificar para x igual a menos 2, que foi o x1. Vai. Então, vou pegar aquela equação irracional, aquela inicial, vocês podem conferir aí para vocês, e vai substituir os valores encontrados. Nesse caso aqui, x igual a menos 2, e nesse aqui, x igual a 3. Eu vou substituir. E como é que eu faço isso? Tranquilo. Pega a equação, onde tem x, coloca o valor. Então, vamos primeiro para x igual a menos 2. Onde tem esse x, eu coloco menos 2. Aqui eu tenho 2 vezes x, então eu tenho 2 vezes menos 2. Esse mais 3, que já estava aí, menos, ó, sinalzinho de menos, raiz quadrada, ó, aqui eu tinha x mais 1, então vai ser menos 2 mais 1, porque o x é igual a menos 2. Mesma coisa aqui fora, x menos 2, então vai ser menos 2, menos 2. Então percebam que quando eu fiz essa continha aqui, ó, foi o que aconteceu. Mais por menos dá menos, né? 2 vezes 2 dá 4. Então, e 4 mais 4 negativo, né? A gente deu esse sinal de menos. Deixa eu fazer aqui para vocês. Aqui, ó, menos 2. Ó, mais por menos dá menos, né? E 2 vezes 2 dá 4. E aqui, ó, tinha um mais 3 somando esse valor. Então, menos 4 mais 3 vai ser menos 1. Então, por isso, gente, eu coloquei o menos 1 aqui. Certo? O resultado dessa continha aqui. O sinalzinho de menos é esse, ó. E aqui deu menos 1 por quê? Menos 2 mais 1. Sinal diferente subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1, porque 2 menos 1 dá 1. E o 2 é maior em módulo, por isso que aqui deu negativo. E aqui deu menos 4, gente, porque menos 2, as iguais vocês somam e conservam o mesmo sinal. Deu 4. Então, gente, ó, percebam que a nossa igualdade não deu verdadeira. Se fosse verdadeira, aqui deveria ter dado raiz quadrada de menos 4. Certo? Que era para dar igual que está do outro lado. Como isso não aconteceu, isso quer dizer que a minha solução aqui é falsa. Ou seja, verifiquei que para x
igual a menos 2 é falsa. Falsa, vocês não vão usar. Certo? Então vamos para a verificação com 3. Como é que eu vou fazer? Mesma coisa, tem o x, coloco 3. Ó, só adiantando aqui, gente, ó, já substitui o x por 3, aí deu 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 3 dá 9. E aqui, ó, sinalzinho de menos, 3 mais 1 que dá 4, então raiz quadrada de 4. E 3 menos 2 dá 1, raiz quadrada de 1, né, porque estava dentro do radical. Continuando aqui, para a gente finalizar, eu tenho que a raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de 1 é 1. Então está dizendo aqui, gente, que 3 menos 2 é igual a 1. Realmente, né, gente? Ó, 3 menos 2 é igual a 1. E aqui já tinha dado 1. Então, ou seja, essa solução aqui, que é o x menos 3, ela é uma solução verdadeira. Por quê? Porque eu substituí e aqui no final, gente, deu uma igualdade verdadeira. Ó. 1 é igual a 1. Né? Podia ter dado 3 igual a 3 ou qualquer outro valor. Certo? Então, nesse caso, na minha solução, o único que vale é o 3. Esse número menos 2, ele não vale. Porque quando eu substituir, a solução não deu uma igualdade verdadeira. Certo, gente? Tá aí, gente. A nossa aula de hoje foi essa, até um pouquinho grandinha, mas espero que vocês tenham entendido. E não tem segredo, gente. Fazendo isso, vocês conseguem resolver qualquer tipo de questão desse tipo 3 da equação racional. Certo, gente? Então, um abraço do professor Maxwell e até a próxima aula, se Deus quiser.